A gente vai falar sobre velhice, pessoal. E a velhice é o ápice, né? É o ápice da vida, porque é daqui essa ladeira abaixo. Brincadeira. É a melhor parte ou não? Não sei. Dizem que é a melhor idade, né? Mas a gente vai falar sobre aquilo que é inevitável. Chegar lá, correto? E eu queria fazer uma pergunta para você, Márcio. Psicomárcio. Pergunte. Você se considera um velho ranzinza? Eu não me considero velho. E ranzinza? Ponto. Ranzinza, sim. Ah, tá. Ranzinza, sim. Você acha que Mas ranzinza... não toda parte do tempo, assim. Não toda hora, assim. Mas pensando bem, assim, aquela coisa jovial, aquela coisa assim, vamos fazer, vamos aproveitar, vamos aprontar. Não. Mesmo quando era mais novo, não era muito assim, não. Você já foi um jovenzinho ranzinza? Ah, sim, sim. Não, eu acho que eu não sei, né? Daí meu pai e minha mãe tem que dizer, né? Eu não acho que eu fui tão chato assim, acho, né? É. Às vezes eu paro para lembrar, às vezes eu me comparo, né, com a minha filha, assim, lá, eu não fazia tanto isso, assim. Mas, sei lá, Eu comecei é. fazendo essa pergunta, Márcio, porque a palavra ranzinza, chato, é, sei lá, todos esses predicados da falta de paciência, do mau humor, parecem que só está na idade adulta, na idade idosa, né, na terceira idade. Parece ser complemento desse período da vida. E não é exatamente assim, né? Existem crianças ranzinhas, existem crianças muito ranzinhas, né? Existem, existem jovens que não têm potencialidade, que é uma pessoa sem absolutamente nenhuma disposição para nada. Quer dizer, que velhice não significa ser chato, ser ranzinza, ser exigente, rigoroso, né? E querer sempre um lugar para sentar confortavelmente. A gente vai fazendo, existem idades, né? Todas as idades passam ou são, ou tem, isso não é exclusivo da velhice. A não ser que você esteja vivendo ou que você viva uma velhice, uma parte da sua vida, da qual você, de repente, não aproveitou muito o restante. Quer dizer, o que, que implica, né? Então, assim, você pode ser um velho ranzinza, você pode ser uma mulher, uma coroa ranzinza, você pode ser um jovem ranzinza, um adolescente chato ranzinza. Por quê? Talvez o segredo não esteja na idade, esteja na forma como você está lidando com a sua etapa. É isso ou não? Dá para começar daqui? Dá, dá para começar, assim. Hoje até consegui ouvir um podcast, o Café Filosófico, né? Um café, até mandei para você, mas acho que Sim, você não eu teve tempo ouvi. de ouvir, não. Ouvi. É, então, eu acho que a primeira coisa é a questão das crises, né? A gente vai mudando conforme existem as diversas crises da vida, né? Uma delas é a percepção da velhice, né? Se é que a gente percebe, né? Mas eu acho que a hora que a gente percebe, pô, né, já não é mais, já não consigo fazer tanta coisa quanto antes, né? Ou eu tô mais para lá do que para, porque, por exemplo, eu completo 47 este ano, né? Já tô ali, quase ali nos 50, ou seja, já tô quase chegando na metade da minha vida. Ou seja, eu só vou ter mais outra metade, né? Só vou ter mais 50 anos depois só de vida. Então, isso já começa a preocupar um pouquinho, porque, né? Já passou da metade, né? Mas Pelo menos eu, assim. que tipo de preocupação é essa preocupação que a gente chega na metade da vida? É a preocupação com o que virá ou, que não, ou com o que não foi feito no que a gente teve? Ah, no meu caso, com o que virá, porque o que já foi, só lamento, né? O que já foi, tem mais jeito, né? O máximo que eu posso é pensar, perdeu o Playboy, né? Então, já que o nosso programa, o nosso programa se chama Confissões, você, confissões de adulto, como um adulto de quase 50,
Não tem nada, mas nada do que você acha que poderia. Não é se arrepender. A gente até já teve essa conversa. Mas não existe nada que você gostaria muito de ter feito e, tipo, você pensa assim, puta, se eu tivesse tomado esse caminho, se eu fizesse aquilo, tem alguma coisa lá no passado que você deixou para depois, foi deixando, foi deixando, foi deixando, e agora que você fala assim, agora já é. Tem? Eu não sei se já é, Elvis, mas eu acho que eu deveria ter cuidado melhor da saúde, nos diversos aspectos, assim, de alimentação, de sono nem tanto. Sono tem pegado mais nos últimos tempos, assim, mas de alimentação, de atividade física, de esporte, por exemplo, eu acho que isso teria feito bastante diferença para mim agora, assim, né? O resto, não, nem tanto, assim, sei lá, estudar talvez um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, mas, meu, essas coisas também a gente faz conforme dá também, né? Ainda mais pra gente que trabalha, tal, assim. Mas eu acho que cuidar da saúde física, eu acho que eu deveria ter cuidado mais, sim. Viu, gente, menor de 30, de 40, ainda dá tempo de repensar a sua saúde, viu? Para com miojo. Miojo, a É, é, bolachinha, enfim, né? Mas também, vamos combinar, não dá para ficar tendo 20, 30 anos pensando numa velhice, né? Se preparando para uma velhice. A gente não faz isso. Alguém faz isso? né? Não é? Então, talvez esteja na nossa juventude, vai, tá legítimo cometer esse erro da velhice, esse erro da idade, que é não se importar com a saúde, não é? Mas na velhice, ou na vida mais adulta, dá para dar uma consertada, né, gente? Dá para beber mais água, dá para deixar algumas coisas para lá, né? E prosseguir. O que não dá é para ficar chorando o leite derramado, não é? Sim, sim. E uma coisa que até falava nessa palestra do podcast é a questão da atividade intelectual, né? Ah, Ele não sim. fala muito da atividade social, né? Mas ele fala bastante da atividade intelectual, né? Tanto é que ele fala assim, conheço jovens de 80 anos e idosos de 20, né? Que é aquela questão de você se permite, que nem a gente está falando das crises, né? Tem as crises normais, nossa, da infância para adolescência, da adolescência para vida adulta, Uhum. da vida adulta ali no meio para a velhice e tal, são crises normais. Perdas de gente, mortes, tal, tudo isso, perda de trabalho, perda de renda, aposentadoria. Aposentadoria, para algumas pessoas, é uma puta de uma crise, cara. Principalmente para os homens, eu acho. A saída dos filhos de casa. Mesmo porque eu acho que, bom, eu não vou nem entrar nessas confissões, né? Porque melhor não. Mas, Hum, não, é porque assim, é que tem coisas que, por exemplo, eu não tenho filhos. Eu não tenho essa coisa do filho ir embora para a faculdade, viver a vida dele. Eu não posso nem dizer, criei meus filhos para o mundo. Não posso dizer isso. Então, assim, dentre estas crises, umas, uma das que mais me identifica, me põe na realidade do tempo passou e eu estou passando com o tempo, eu acho que é a perda de pessoas queridas. É a perda dos que vieram primeiro que eu, que me criaram, meus pais, avós, tios, né? Talvez irmã, irmão, pessoas mais chegadas da idade. Essa é uma das coisas que realmente me afeta e que eu acho que essa percepção de que nós envelhecemos talvez a gente nem perceba que envelheceu, mas perceber o envelhecimento dos nossos pais, dos nossos queridos, pode ser pode gerar aí uma crise de existencial assim, puta merda, meu. O que eu fiz ou o que eu vou fazer? Sabe aquele choque de realidade? De repente, às vezes eu tenho isso. E assim, foi ali nos meus 36, 37 anos que eu comecei a pensar mais nisso. Entendeu? né? Porque Até porque é que você é a caçula, não é? sou.
Apesar que o seu pai e sua mãe têm idade parecida com um dos meus também, né? É, 70 e, o meu pai 70 e tem poucos por aí. 78, minha mãe tem Ah, 72 anos. Já é 70, uhum, né? Já é ausenta dos 70, né? sim, sim. E essa percepção, ela é muito esquisita, meu. Ela tem momentos dela aterrorizantes. A vida vai nos mostrando ciclos, né? Só que uma coisa a gente vê esses ciclos nos outros. Sei lá, é um vizinho que envelhece, é um vizinho que morre e tal. Quando a gente começa a ver isso dentro do nosso clã ali, né? Dentro da nossa galera ali, esse ciclo vai ficando mais evidente, né? É, Você tem pai e mãe vivos, eu também. A hora que eles se forem, o que que a gente pensa? Ó, o próximo sou eu, é. né? E daí, assim, o sofrimento que talvez eu esteja sentindo pela perda do pai e da mãe, daqui a pouco vai ser as pessoas mais novas, filho, filha, sobrinhos, tal, sentindo a minha perda, A né? sua Tudo bem que partida. eu acho, tudo bem, né? Tudo bem que eu acho que eu não vou estar ali assistindo, não sei como é que é isso, né? Não sei como é que é, Ai, gente, né? o Márcio morreu, vai pra luz, hein? Vai pra luz, pelo amor de Deus. Ai, que saco, vai pra luz, aproveita. Mas é verdade, as percepções, né? São as percepções que a natureza dá. E, de certa forma, todos nós morremos de natureza, né? Porque a natureza é o ciclo, né? É o eterno caos e ordem, caos e ordem, caos e ordem. Vida e morte é parte do caos e da ordem. E eu gosto de pensar assim, eu sei que daí é uma coisa bem gratilosa, assim, mas tudo vai se transformando, né? Eu sou um monte de água, de alimento, um monte de coisa que já não está em mim, já está em outro lugar. Opa, É desculpa aí. tudo, é tudo uma transformação de matéria, né? Sim. E está tudo rodando aqui no planeta Terra. Então vai chegar uma hora que eu vou me transformar em alguma outra coisa, Você acha que você numa vai ser. plantinha, talvez, não Ah, mas eu quero sei. ser poeira cósmica, eu quero ser estrela. Mas eu não sei se tem poeira que sai daqui para o espaço. Eu sei que tem ao contrário, né? Ao contrário, Nossa, chega. mas Agora, daqui para gente, lá, por eu não sei. favor, o que está acontecendo com as pessoas que elas não entram no clima da imaginação? Me deixa ser estrelinha no céu. Tá bom, Eu quero tá ser bom. estrela, porque eu já sou estrela. Eu vou pro meu lugar de estrela, entendeu? Espaço sideral, não sei. Mas assim, Aliás, daí tem aquela piadinha, né? Você já deve ter visto esse meme, né? Falando assim, ator, quando morre, ele é velado no teatro, né? Por que que professor, quando morre, por que que professor, quando morre, não é velado na escola, né? Você é, sabe? Você sabe, né, cara? pra gente ouvir pela última vez, né, o sinal do intervalo. Não, não, o que eu Não vi era sei, outro, não assim, é isso porque não, mas eu tô zoando você. Não, para o pra, professor poder morrer em paz, né? Pelo menos isso, né? é, nossa, a escola é uma loucura. Aliás, trabalho de professor, a gente tem uma dinâmica de lidar muito com gente jovem, entendeu? Jovem, jovem, jovem. Aí, de repente, eu dei aula, eu dou trabalho com uma moça que foi minha aluna, e hoje ela tem 37 anos, e eu penso, Karen, É, Karen, ela tem 37. Tudo bem, tô aqui, ó, linda, firme e forte. E você falou aí de tudo se transforma, nós também, né? Nós não somos mais, eu não sou mais uma menina, uma menininha, né? Eu já tive medo de lobisomem, eu já tive medo de tubarão, né? Aí a gente vai crescendo e vai vendo que as possibilidades de você ser atacada por um tubarão são mínimas, não precisa se preocupar, né? O lobisomem não existe, mas aí você chega na fase de que isso só são representações do seu subconsciente, dos seus verdadeiros medos, né? É que lá na sua infância você não tinha maturidade, a natureza, ela é tão gente boa com a gente que ela entende que a gente não tinha condições de entender, então ela veio de alguma forma nos mostrar. E a maturidade, o crescer e o envelhecer,
Eu acho que nessa transformação da vida, a gente também vai aprendendo, né? A nossa mente, a nossa cosmovisão também vai aprendendo a se entender, a entender, ao passo que, adoro essa expressão do Márcio, ao passo que a velhice, a morte não é tão assustadora para si. Você não quer perder e tal, mas para si a morte ela deixa de ser assustadora, não é? E dependendo da idade, ela deixa de ser assustadora e passa a ser um descanso merecido. Olha que coisa linda, né? É, não sei, não cheguei lá ainda para dizer se é linda, né? Mas pode ser que não, né? Ah, Pode ser que gente. seja assustadora, né? Mas eu Ah, acho que tem a ver com a aceitação, né? A aceitação dessa transformação, né? mas o que que você acha que E é o que que você acha que pode implicar numa morte assustadora ou num envelhecimento assustador? A Ana lembrou aqui o Alain Delon, né? Que pediu para sair do Play a vida, e tá fazendo, eu não sei, ele escolheu, né? Como é que chama, Ana? É, eutanásia? isso, movendo ali os planos, né, da eutanásia. É, sinceramente, o ápice é perigoso dizer isso, mas eu gostaria que essas 6 pessoas que estão aqui entendessem o que eu estou dizendo. O ápice da liberdade é escolher a hora de ir, né? Eu quero ir assim e nesse momento. Que coisa, hein? Tem as manhas? É, é, é aquela questão, né? Eu acho que essa escolha daí tem a ver, inclusive, também com a não aceitação da, de como as coisas se transformam, né? Da De não natureza. permitir que a mas por outro lado também, você pode escolher, né? Você pode escolher. Eu acho que as pessoas podem escolher. Eu só acho que isso tem que ser de uma maneira, como o Chagas, o Migliaccio, né, recentemente. Eu só acho que a gente não pode escolher assim só porque a vida está frustrante né? Eu acho que é necessário ter experimentado outras maneiras, né? No caso desses 2 atores brasileiros, não sei a motivação, mas o Alain Delon, vide sua vida pública, ele fez, foi um grande ator, sex symbol, muita grana, dinheiro, festas, isso, aquilo, e agora, enfim, tem pessoas que pedem o fim por conta de uma doença terminal e tal. A gente aqui não está falando da não, por exemplo, a Marilyn Monroe, ela dizia, né? Eu não quero envelhecer. Mas aí eu também tem uma polêmica da sua vida pessoal e tal. Mas são situações e situações, e também a sua relação com a tua própria vida, com o teu viver, né? E vamos combinar, gente, que é um país, Europa, país de primeiro mundo, existem uma série de situações que até eu queria, se você não se importar, introduzir esse assunto. Você acha que o nosso país, a nossa visão de mundo, a nossa realidade, ela é capaz de promover educação, ensino para uma velhice não tão frustrante assim? Olha, assim você me incita a falar do capitalismo de novo, Karen. Manda ver, Tudo bem? tudo bem, o capitalismo que se vire, que supere. Eu acho que muito da nossa cultura tem a ver com o capitalismo, com a ideia de estar ou não estar produtivo, né? Com a ideia também do quanto a gente aguenta antes de se aposentar, né? Eu estava pensando hoje, assim, que nem as pessoas falam do benefício, né? Eles chamam de benefício o plano de saúde, por exemplo. O plano de saúde não é um benefício, é porque para a empresa não vale a pena o funcionário ficar doente e ficar faltando.
ou ficar mal e sofrer um acidente dentro da empresa e dar um BO danado para a empresa. Tá? Então, não é um benefício, né? A mesma coisa a questão da aposentadoria também. Tudo bem que estão tentando eliminar, né, a aposentadoria pública, né, e tornar tudo privada, tal, né? Já vem tentando isso há muito tempo, né? Mas eu acho que eles vão ter pelo menos a pena de fazer misto primeiro, né? Misturando aposentadoria pública com o privado. Mas também é só uma ideia para que, assim, bom, se o meu funcionário estiver mais ou menos tranquilo de que ele vai ter uma aposentadoria, ele trabalha melhor também. Então, eu acho que tudo tem a ver. Só que, a partir do momento que ele atinge uma determinada idade, que ele já não é mais tão produtivo quanto antes, não é só a empresa que entende que aquela pessoa não é mais útil, é a família, porque a família ela foi educada dentro desta ideia de capitalista e produtiva de que a gente só vale quando a gente paga o nosso sustento, entendeu? Quando a gente está produzindo, quando a gente está criando uma renda para o nosso próprio sustento. A mesma coisa inversa é a adolescência. A gente só se torna adulto, aí é a questão das crises, né? A gente só se torna adulto a partir do momento que a gente se sustenta. Qual pai, qual mãe? Eu ainda não falei isso para minha filha, ainda, né? Mas qual pai, qual mãe diz assim, quem manda aqui sou eu quem paga as contas, você está debaixo do meu teto e tal, você não manda nada, tal. Então a gente não é adulto ainda. Ontem, fazendo o bendito vídeo lá com os autores que daí eu botei no Instagram e bloqueou, eu estava ouvindo o Provoca com a Maria Fernanda Cândido, Sim. que vai estar no filme novo aí da saga lá do Harry Potter lá, né? Acho que é Animais Estranhos, Os Segredos de Dumbledore, né? E ela falando questão dos filhos adolescentes tal, ela falou que o filho chegou para ela e falou, aqui é o meu quarto. E ela se saiu bem. Eu falei, não, isso aqui é uma concessão. Isto é meu e eu estou lhe concedendo a possibilidade de você permanecer nesse quarto. Então, isso é uma concessão. Eu gostei disso. Só estou esperando a minha filha falar isso para mim. Isso aqui é uma concessão. Você Até os não adquiriu. 24, hein? Depois, ó, se vira. Você, É, você tocou num ponto sobre produtividade, capitalismo e tal. Você sabe que o capitalismo, ele não é só o produto, né? Você não produz mais uma riqueza, né? Quem disse que você tem o direito de desfrutar de duas grandes riquezas, né? Aquilo que você acumulou como sua própria aposentadoria e o tempo. E o tempo, né? Então, assim, uma pessoa que tem o resto da vida para aproveitar não pode estar produzindo, né? Está aproveitando, né? Um eterno lazer. E o lazer, ele tem horário, ele tem hora no sistema capitalista. Então, assim, você não pode ter uma sim. vida de lazer. Dá mais um pobre, meu bem, proletário, volta para trabalhar. Mas também tem a produtividade, o sistema, né, produz essa cultura de que você vale quando você produz, quando você pode ter filhos, quando você tem uma beleza da juventude, quando você pode sempre estar produzindo algo, nem que seja um impacto sexual, visual, né? Você veja, atualmente a velhice ela está sendo. Você não pode envelhecer, né? Assim, quem tem. Visualmente você é um pecado envelhecer, por quê? Porque hoje você tem várias formas de não envelhecer. Então, assim, os homens, né? Vide o governo e suas. A bolinha azul, né? A prótese, né? Vou até comentar sobre isso depois, mas continua aí. Tá. Mas as mulheres, né? Essa nova conceituação da vida do etário, né? Assim, mulheres e homens não podem envelhecer, você não pode ter uma ruga, você não pode ter isso. O envelhecimento, ele tem cada vez mais se tornado um produto que você pode comprar um bom envelhecimento estético,
E não é isso, não é? É, você é aceitável enquanto você produz um impacto. A sua velhice tem que produzir um impacto, né? De quê? Daquele impacto de, puta, tem essa idade, mas ainda até jovem, corre, dança, sei lá o quê, faz sexo. E assim, não há uma naturalidade. E isso também por conta de uma péssima educação. Não estou dizendo que você tem que se preparar para a velhice. Você não vai se preparar para a velhice aos 15, mas aos 15 você pode aprender sobre a velhice, como ela é, o que ela significa. Ela não é o fim, ela não é o último descanso para o fim. Ela é só uma etapa nova que você pode preencher com coisas diferentes, não é? E não, e o que está se tornando a velhice? Que produto o que a velhice está se formando? Está se transformando num produto vendível, assim, né? Pode melhorar seu nariz, pode não sei o quê, pode esticar sua pele aqui, ali. Agora você pode tomar esse remédio, você pode tomar esse outro, você pode ter isso, pode ter coach daquilo para você. Cara, eu acho assim, a pior, eu acho que a maior característica do capitalismo é transformar tudo num produto que pode ser categorizado como consumível ou não. E a velhice e, consequentemente, a morte pode ser adiada. Então, o adiar é o novo produto, entendeu? Então, você pode... Se você fizer isso, isso, aquilo, outro e tal, e aí guarda dinheiro, faz isso. Porra, mano, mas como é que dá pra você guardar dinheiro aos 25, 30, 40? Para ter uma velhice, só sobrou a sua aposentadoria. E o governo quer mexer nela, entendeu? O sistema está achando que você não tem. Então, assim, o que a gente está fazendo? Como que a gente está ensinando as pessoas a lidarem com o ritmo natural da vida? Porque envelhecer é natural, gente, pelo amor de Deus. Agora saiu ali um cara que... estudos em uma universidade em Massachusetts, uma universidade no Kentucky, no Texas, descobriu que agora você pode prolongar a sua vida até os 120 anos. Não sei se isso é útil. Também não precisa ser útil, mas que mensagem a gente está querendo passar para o mundo, para as crianças, sobre envelhecer? Não, e outra coisa, se um dia você trouxe um monte de coisa aí, vamos ver se eu vou lembrar de falar tudo. Se um dia realmente for possível para uma grande quantidade de pessoas do mundo viver até 120, a aposentadoria vai ser aos 100. Tomara que Você mude vai ter que depois, então. contribuir, você vai ter que contribuir até os 100. É claro que vai ter países onde as pessoas vão viver mais tempo primeiro do que outras, né? Hoje, por exemplo, o Japão já China. tem aí uma idade média aí para cima de 80, eu acho, China também e tal. Mas assim, eu acho que é que nem o Pondé fala muito essa questão do marketing, né? Eu acho que uma certa genialidade assim do capitalismo tem sido essa coisa de transformar nós em produtos. Porque vamos lembrar assim, vamos fazer uma comparação primeiro. Digamos que você vai comprar um chinelo, por exemplo, tá? Não, chinelo não, alguma coisa que tem embalagem. Sei lá, uma tinta para cabelo, por exemplo. Você não vai olhar primeiro aquela tinta de cabelo que está dentro de uma embalagem mais brilhosa, com acabamento melhor, com uma foto ali de uma mulher mais bonita, tal. Vai. Isso significa que aquela tinta dentro daquela embalagem é melhor do que a tinta daquela outra embalagem, que talvez não seja tanto? Talvez não, né? Mas a gente é educado a isso, a ser atraído para algo que dentro de uma determinada estética que a gente é educado nos é mais atraente. Tá? Então, essa é a ideia capitalista. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Nós
fomos nos tornando o produto. Tanto é que existe aquela revista Você S.A., né? Você passou, eu passei por isso, de ouvir aquela coisa, você tem que criar a sua rede, você é o seu produto, você é o seu empresário, tal. Agora, não é só mais para uma questão de trabalho, você não é só o seu produto em termos de profissional, em termos do serviço que você presta. Você é um produto a todo momento. Você está na rua, você está numa balada, você está num lugar, essa geração agora, nós nem tanto, mas essa geração agora está sendo ensinada a ser um produto em todo momento. Então, você vai na padaria comprar 200 gramas de mortadela, você bota um salto, você faz uma maquiagem, não sei o quê, né? Porque você quer ser bem visto, você é um produto. E daí, a velhice e as suas consequências na aparência física não são atraentes, porque nós, dentro do nosso sistema, nós aprendemos que aquilo não é atraente. Atraente é o quê? É o mais novo, é o sem ruga, é a pele esticada, tal. E, daí o marketing cai em cima. Assim, é muito mais fácil você ver, e a gente vê uma publicação dizendo, olha essa senhora de 60 anos, olha quem dá isso, parece que tem 40, parece que tem 30, olha esse coroa malhado, não sei o quê, que surfa, tal. Essa semana eu vi um meme que eu fui procurando algumas coisas, né? Assim, olha, contrata-se cuidadora para idoso. E aparece o idoso, que é um cara malhadão, entendeu? Barbudão, barba branca, tá mas malhadão, bombadão, assim, ó, este é o idoso, quer ser contratado, tal. Então tem essa questão estética, né? Que daí, na nossa cultura, o idoso não é valorizado. Agora, eu estava pensando, eu não conheço tanto assim, mas pelo que a gente ouve falar, a cultura dentro do nosso país mesmo, que é dos indígenas. A pessoa vai se transformando, né? Eu acho que existe um respeito, eu não sei se para os japoneses são assim, para os orientais é assim também, mas eu acho que tem uma compreensão e uma aceitação maior das fases da vida, aquela ideia de que você é criança, você é lá um curumim que está aprendendo, depois você tem uma força física maior como homem ou mulher adulto, você vai fazer mais coisas, você vai caçar, você vai plantar, não sei o quê, e daí você vai aprendendo um monte de coisas, até a hora que você chega à velhice, e daí você é importante também pelo conhecimento que você acumulou, Sim, com certeza. Eu gosto né? de dorama. Eu gosto de assistir os filmes e as séries coreanas. E lendo sobre isso, até por me sentir, por ficar curiosa de algumas cenas, assim, há um respeito muito grande, né, aos mais velhos, acho que isso é do shintoísmo também, essa coisa do antepassado, do respeito ao antepassado. Tanto que uma cagada que você faz aqui, você está desrespeitando 3, 4, 5, 10 gerações para trás. Eles mantêm um altar, uma espécie de um altar da pessoa que faleceu em casa, E você do sabe mais velho. que eu estava dando aula, eu até falei assim, nossa, eu vou falar isso na live, porque eu achei lindo. O Mali, esse país, a gente está estudando a história da África, né? E o Mali, na antiguidade, eles tinha lá a sociedade e tinha na sociedade tem umas pessoas que são os mais velhos, os anciãos. Eles são chamados de anciãos. E o nome deles, assim, desse grupo, dessa categoria, é uma categoria mesmo, eram griotes. E eles eram. Griote significa biblioteca. Biblioteca ambulante. Porque a ideia é que esses griotes, são eles que contam a história, são eles que ensinam através de histórias, de contação de história para a família, para a comunidade. Então, eles contam a história deles, a história do povo, as histórias do passado, e aí eles ensinam ética, moral,
sabe? Todo esse espírito da aldeia, da comunidade, e eles são extremamente respeitados. Aí dizem, né, tem até o ditado, que quando um griote morre, fecha-se uma biblioteca. Eu achei isso tão bonito, principalmente para introduzir essa questão da velhice em relação às crianças, do respeito que a gente tem que ter de aprender com o antepassado, com o nosso passado. E ele ainda está vivo no nosso avô, na nossa mãe, no nosso pai, né? E eu falo muito dessa coisa do olhar para o passado, não é olhar só para o livro. O meu pai, quanto ele tem para me falar ainda? Minha avó, quanto ela tem para me contar, né? Sorte daquele que se senta para falar com os mais velhos, que se senta para ouvir das pessoas mais velhas. Eu não estou falando do velhinho, estou falando de qualquer pessoa que aprendeu, que está nessa fase, entendeu? De que reteve experiência com isso, mas não estou falando que ele é um gênio, né? Mas ele tem para falar. Até com as coisas negativas você aprende. Então, assim, a gente tornar um produto consumível ou não, né? Por conta da estética, cara, é você literalmente comprar um livro pela capa ou não comprá-lo pela capa, na verdade. Uhum. Então, assim, o envelhecer é uma das fases mais lindas. Quando eu falo mais lindas, é porque, meu, você não tem que provar nada para ninguém, né? Você tá... Eu vi uma entrevista da Lady Gaga com uma mulher que era uma gênia, que ela ama essa mulher, ela é fãzona. A mulher chegou lá, idosa, bem idosa, chegou lá com um cigarro na mão na TV. Você imagina, na TV americana, chegar com um cigarro na mão e uma taça de vinho na outra, e dane-se, quer que eu esteja aqui, é assim. E ela foi falando o que deu na telha, e ela falou, ai, me desculpa, querida, mas eu nunca ouvi uma música sua. Entendeu? E assim, não é que ela pode ser estúpida, isso, aquilo. Mas e aí? Desculpa, eu vou mentir que eu sei uma música sua, Lady Gaga? Não, é que ela não é só velha. Ela não é só velha. Ela é um monte de outras coisas, né? Ela tem toda uma história, ela tem todo um conhecimento acumulado ali que faz ela ser especial, né? Exato. Se vai eu, tudo bem que nem eu e você fuma, mas se vai eu e você na televisão, a gente sai a bicuda, né? Porque, né? Tá, mas Não tem nada especial, mas em outras questões, não precisa ser isso, né? Mas assim, em relação à TV, ela chegou lá fumando e bebendo o vinho dela, mas ainda assim, o respeito à história e àquela mulher que estava ali, que a Lady Gaga falava, que a Lady Gaga via ela, é talvez uma forma tão respeitosa. Eu não estou aqui querendo fazer oba-oba. O que eu estou querendo dizer é que a gente marginaliza a velhice, porque para a gente ela não, uma vez que ela não produz, ela não significa, ela não tem valor. E isso está Agora, errado. Está completamente é, errado. mas daí traz também a questão que você introduziu a conversa, inclusive, a questão de, né, se é ranzinza, se não é ranzinza, como é que envelhece. Então você pega, por exemplo, uma pessoa especial como essa, uma pessoa idosa especial como essa, assim, tão admirada e tal. Por que que ela é admirada? Porque ela fez a mesma coisa a vida inteira? Não. Ela é admirada, eu não, nem sei quem é, mas Também não. provavelmente ela provavelmente é admirada porque ela foi se adequando às mudanças do tempo e foi aprendendo coisas e foi junto ensinando coisas e tal. Se você pega uma pessoa que estaciona nos 30 anos e é igual dos 30 aos 90, o que ela acumulou de conhecimento e de experiência? Nada. Ela acumulou 30 anos, né? Por mais que vão acontecendo coisas na vida dela, mas se ela não se abre para as mudanças, daí ela fica velha.
É, Daí ela fica antiga, daí ela fica estranha à sua época, vamos colocar né? assim, obsoleta. Obsoleta, Porém, eu obsoleta. ainda acho que, por mais que ela seja obsoleta para o nosso tempo, não significa que ela não seja nada, que ela não tenha nada para falar ou Ah, para sim, explicar ou para nos ajudar. Porque, assim, é, essa questão de se tornar obsoleto, tem muita gente obsoleta com 25 anos. Mas a gente sim, precisa também aprender a explorar, abre aspas para esse explorar, aquilo que a velhice de quem, das pessoas do campo, né? Não tem, por exemplo, eu gosto das festas juninas aqui no São José, tem a do Padre Comorec, mas assim, eu gosto de ir lá. hum, E durante um tempo eu fui indo todo ano e as mesmas senhorinhas estavam ali. A vida delas era se organizar o ano, se organizar para fazer o crochê, para fazer o bazar, para ajudar. E tem aquele momento que é para você fazer o quê? A festa junina. E por mais que elas façam isso rigorosamente há 30 anos, não é possível que você não tenha nada para aprender com essas mulheres, inclusive a receita do bolinho maravilhoso que elas fazem. Entendeu? Mas elas estão ali e eu vejo que são senhoras do mesmo jeitinho, pensando assim, visualmente falando, né? Eu nunca sentei para conversar com elas. Mas elas, sabe, os paninhos na mesa, sabe? A forma de se dirigir a você, que você gostou, a rapidez com que faz aquele bolinho que eu levo 2 anos, porque despenca a carne daqui, despenca dali, e a, 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 a forma como se frita aquele negócio rápido e não sei o quê. E até a forma como chega para falar e fala assim, ô Benê, cuidado para morder, tá quente, muito quente, Benê. Então, assim, não tem como você olhar e simplesmente, não é uma pessoa chocante, então, não, é. Eu falo que a gente, a minha briga, vamos colocar assim, é que a gente pode aprender com a simplicidade na velhice e também sim, com pessoas que sim. envelheceram fazendo coisas incríveis. Inclusive, tem gente que se aposenta e vai, pega um caco velho na rua, um carro, e vai montar um Fusca, faz um avião, que nunca vai voar, mas está lá. Ele não ficou conhecido, mas está lá o avião do vô. Meu avô fez um tanque de piscina para a gente, fez uma piscina para fora, e a gente pegou conjuntivite, todo mundo, mas ele fez isso para a gente. Não sei por que deu isso na cabeça do meu avô. Mas, como tem coisas e coisas. Então, assim, a simplicidade também conta, né? Agora, existem pessoas que são velhinhas e que elas estão extremamente antenadas em tudo e de todas as formas, não é? Então, estão mais até à frente do que elas mesmas achavam que estariam. Tipo esses caras, Bessos, Jorge, não, Soros. Ah, sei lá, gente, essa galera velha enriquecidíssima, né? Enriquecida e que. Mas elas também estão sempre na mesma coisa, né? No processo do enriquecer, enriquecer, enriquecer. Eu gosto da simplicidade e eu acho que a gente pode aprender com todo mundo. Mas, obviamente, tem velho caquético, nojento também, que precisa, mesmo no alto dos seus 80 anos, escutar umas verdades, né? Em relação a uma É, série de coisas também, né? Agora, só um minuto. A Ana falou sobre a expectativa de vida, eu acho que completa tudo isso que a gente falou. E o Raoni, ele pergunta aquilo que a gente perguntou há um pouquinho atrás, e eu acho que a gente vai acabar falando isso. Por que algumas pessoas, para muitas pessoas, é tão horrível, é tão difícil envelhecer? uhum. É o amargo, né? Eu também, quando você estava falando da questão da ligação direta, né? De ser ranzinhos, de ser chato com ser velho, também me veio esse adjetivo, assim, amargo, né? A gente acredita que toda pessoa velha é amarga, né? E daí, de novo, eu acredito que seja por não compreender o ciclo das coisas e não achar bonito, não achar legal. Quando eu digo bonito, não sei se esteticamente ou não, mas não consegui ver beleza na velhice, né? Tudo bem, ninguém vai dizer
que é gostoso você ter dores. Claro que não, né? Ninguém vai dizer que é gostoso você se cansar ali fisicamente mais rápido do que há 30 anos atrás. Ninguém vai dizer que é gostoso você tentar lembrar de uma coisa e não conseguir. É claro que isso é frustrante. Claro que é, claro que Eu é. dou risada porque a gente está começando com os insights assim, mas às vezes o seu cérebro vai muito mais rápido do que o seu corpo, e o seu corpo não acompanha, né? Eu tinha que levantar essa Por perna mais exemplo. rápido, não foi, e eu me torno uma pessoa vulnerável. Mas não saber lidar com essa vulnerabilidade, Então, mas de novo, é por quê? É porque, de novo, é porque a característica das pessoas parece que ela é valorizada para ser produtiva. Porque se, tudo bem, se lá aos 30, por exemplo, eu tinha uma agilidade física enorme, não me cansava e nem nada, tal, talvez eu fizesse escolhas muito nada a ver. Talvez eu tivesse uma capacidade de percepção das pessoas e tal ruim, que inclusive pode até me trazer problemas. Ao passo que lá com uns 80, eu não vou cometer as mesmas cagadas de 30. Só que então, isso não é valorizado, né? Não, estou dizendo, estou pensando em uma velhice padrão, bonitinha, assim, que funcione legal. fofa. Fofa, né? Mas eu só quero acrescentar para não deixar pular, quando eu estava falando aquela questão de se atualizar, de fazer parte do seu tempo, é essa questão da velhice, né? Que a velhice física, às vezes, ela não acompanha a velhice mental, intelectual, entendeu? Você pode até já não ter a mesma agilidade do pensar, de antes, e muito menos a agilidade física de antes, mas você está muito mais ligado na situação de agora, está muito mais ligado no mundo de agora, do que às vezes jovens de 20 anos. Vamos pensar, por exemplo, essa onda toda de uns tempos atrás, de jovens pedindo o retorno da ditadura, por exemplo. Quer né, atitude reacionária, anacrônica, maior do que essa, né? Tudo bem, a gente pode discutir que isso pode ser uma espécie de não conhecimento, tal, mas é um retorno também, saudade daquilo que eu não vivi, né? Mas é um saudosismo de uma relação de controle hierárquica que tem muito mais a ver com idades antigas do que o futuro, né? O futuro pretende se pretende ser mais livre, né? Com Sim, sim. mais cooperação, tal. Pretende-se pelo menos, né? A gente não Esse, sabe se vão deixar, esse é o tipo mas do, esse é o então, tipo do jovem e do velhinho que precisa ouvir, né? O jovem e o velhinho caquético, né? Que precisa ouvir umas verdades. E ainda tem uma. Eu queria fazer uma outra pergunta para você, mas antes, porém, eu queria só dizer o seguinte: que muitas vezes eu e o Márcio falamos de nós, mas é considerado idoso no nosso país a partir dos 65. A gente está um pouco longe. Está um pouquinho mais sim. perto, mas ainda assim é longe, né? 65 anos. E 65 anos, há 65 anos, eram totalmente diferentes dos 65 anos Você de hoje. quer, você quer estatísticas? Manda. No IBGE tem uns gráficos bem legais de projeções, assim, né? Então, a projeção, eu falo projeção porque o censo é antigo, né? A projeção de 2022 é de homens e mulheres, tá? 10,49%. Então, 10,49% da população tem 65 anos ou mais. Mulheres é um pouquinho mais, tá? Mas homens e mulheres, 10,49%. Vamos pensar daqui 20 anos, 2042. 2042,
já serão 18,24%, tá? Então, é o que a Ana estava falando, realmente, né? A medicina prolongou muito mais a idade, que nem ela disse também. Se você pegar uma criança hoje, você tem sobrinho, você pegar um sobrinho hoje, tudo bem que eles sabem mais ou menos a sua idade, mas se você perguntar do nada, eles acham que a pessoa de 30 e pouco, 40 anos é velha, né? Há Absurdo. 40, há 40 anos atrás, uma pessoa realmente de 40 anos estava muito mais surrada do que a gente está agora, né? Por uma série de questões de alimentação, de trabalho, por um monte de coisa, né? Então, realmente, a expectativa de vida tá crescendo. E a curva vai mudar. A curva tá mudando, assim. Aqui, até 14 anos, não muda muito ao longo do tempo, tá? Não muda muito. Agora, de entre 15 e 64, vai diminuindo e vai aumentando a população idosa. Então, a gente vai ter mais idosos mesmo, não tem jeito. A gente vai ter que lidar com os idosos e os mais novos vão ter que lidar com a gente, porque a gente vai durar mais. Eu tenho uma pergunta diante E, disso para te fazer. Pode concluir, por favor. Sociedade. e daí, assim, para nós é melhor que a gente esteja ligado ao nosso tempo, assim. A questão, de novo, toda essa questão tecnológica, de capitalismo, de marketing e tal, faz com que os conhecimentos, pelo menos teóricos, eles se aproximem demais. Então, uma criança de 12 anos, um adolescente de 12 anos, sabe bastante coisa, sabe muita coisa, até porque a memória deles não está aqui, a memória deles está no celular. Vamos combinar, a memória deles está no Google, Uhum. né? Eles ouvem uma conversa ali mesmo, ele já pesquisa e fala, ó, o que vocês estão falando aí está errado. Então, aquela coisa que a gente tinha antigamente, de que a gente confiava e a gente se consultava com os mais velhos, com o pai, com a mãe, com o avô, isso já diminuiu bastante. Os mais novos já não veem mais tanta vantagem em adquirir conhecimento com os mais velhos, pelo menos não do conteúdo do dia a dia, assim. Claro que os mais velhos reúnem essa capacidade de fazer escolhas melhores, porque já fizeram cagada mais vezes, né? Agora, tem pessoas que estacionam no tempo mesmo, né? Assim, você pega, por exemplo, assim, tem pessoas que, seja por brincadeira, seja por que for, tal, curtem o TikTok, por exemplo. Você vê a galera mais velha no TikTok, cara, fazendo cada coisa, cara. Inclusive tem uma influencer famosinha, famosíssima aqui de São José, ela tem 79 anos, ela faz dancinha, né? Ô Márcio, diante dessa sua, desse censo, desses dados, desde sempre que eu saio de uma sala de aula frustrada, eu me faço essa mesma pergunta e vou fazer para você. Puta merda, essa galera que vai cuidar de mim na minha velhice. E aí? Você, hoje, o Márcio, hoje, olhando para com uma perspectiva baixa, sei lá, quando você vê os jovens, você também cuida de jovens e adolescentes, né? Por esse lado, o que você vê, e aí você pensa, mano, essa galera vai cuidar de mim na minha velhice, como é que você se sente? Então, cara, eu sei que você está querendo trazer um pouco, né, um certo medo, assim. Não é medo, Mas é só um sabe que eu acho. pouquinho de desespero. Não, é lógico que Não, eles tudo também bem, vão eu sei passar por que. outras etapas e vão chegar lá, né? Mas, por favor. Então, realmente tem saído pesquisas, inclusive, dizendo que os jovens da atualidade são muito mais perdidos, em termos até de quociente de inteligência, apesar que eu acho que é um critério um pouco errado também, esse quociente de inteligência e tal. Emocionalmente mais esquisito.
Então, cara, Será? mas ao mesmo tempo, tem um pessoal que eu acho que está adquirindo uma consciência de coisas que a gente foi ter lá na vida adulta. Vamos pegar, por exemplo, assim, tudo bem que algumas coisas eu acho que são, eles não têm ainda a tranquilidade, a tolerância para lidar. Mas você pega, por exemplo, Monteiro Lobato, tá? Fulano vai dar aula de literatura e fala de Monteiro Lobato. Daí chega lá um aluno, uma aluna e fala: "Ah, Monteiro Lobato era racista, era eugenista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê." Bate boca com o professor, com a professora. Isso era uma coisa que, sei lá, há 15 anos atrás não ia acontecer, certo? A criança, o adolescente ia baixar a cabeça e pronto. Tudo bem que essa informação veio de lá para cá. O que eu estou querendo trazer é que me parece que, apesar de toda a dificuldade, às vezes, de lidar com os sofrimentos, anda junto também um certo engajamento de crianças e adolescentes com questões mais gerais, entendeu? Eu não sei como é que vai ser quando eles forem colocados diante da necessidade deles provarem isso. Então, por exemplo, o vô e a avó mal, o pai e a mãe mal, será que eles vão ali usar essa percepção que a gente tem, que a gente deve ser cooperativo, que a gente deve ter compaixão? Será que eles vão usar com a gente? Não sei. Mas o que eu acho é que eles estão tendo mais informação dos sofrimentos, talvez por isso às vezes eles despirocam um pouco, né? Eu acho que eles estão tendo acesso ao sofrimento um pouquinho cedo, assim, e não estão sabendo lidar com isso. E nós, adultos, também não estamos sabendo como ensinar eles a lidar com esse sofrimento, eu acho que em algumas coisas o sofrimento deles é maior do que o sofrimento que a gente teve. Eu acho que a nossa vida, quando criança e adolescente, era um pouquinho mais reduzida. Algumas coisas são eternas. Amores, sexualidade, tudo isso assim. Mas eles estão sendo expostos muito continuamente, até por questão da internet também, e toda essa coisa, toda hora uma notícia de que o mundo vai acabar, é guerra não sei o que e tal, é, sei lá, todo mundo vai derreter. Então, eu acho que isso, né, dá um certo desespero neles também. Você acha que eles realmente se jogam nessas coisas de uma maneira assim existencial mesmo, nesse sofrimento social que a gente está passando? Eu acho que sim, eu acho que daí sim, eu acho que de uma maneira exagerada. Eu acho que eles sofrem demais, de uma maneira mais intensa, eu acho, Você do sabe que o que a que gente sofreu, eu assim. vi uma notícia, eu não sei, eu tô aqui passando, gente, mas eu não sei se era zoeira ou se é verdade, mas é que a onça foi, foi cancelada porque ela comeu a capivara. A capivara era muito fofa. Assim, às vezes é tão absurdo que tá mais na categoria do absurdamente engraçado do meme do que do sério. Mas não conseguir lidar com a violência da vida, de que eu sempre falo para você, Sim, eles são expostos a uma violência é, da vida sem um preparo, talvez, né? Não sei. A gente também, mas a gente também é tudo biruta, tudo faz terapia, toma não sei quantos remédios. Então, assim, não dá para dizer que a gente era mais forte. Talvez a gente engoliu o choro mais, né? Melhor. E agora essa geração aí não está afim, né, de engolir o choro. Eles têm 1 bilhão de informações aos 18 anos, aos 15, que eu não tinha. O máximo de terror que eu via era o NP, Notícias Populares, né? Que ainda assim. Mas é verdade, é uma exposição muito realista de uma é muito cedo ter que pensar sobre a própria existência, né, de uma forma tão violenta assim, né?
E mesmo porque eles não têm muito mais tempo e liberdade para fazer cagadas simples, né? Tipo, quebrar uma vidraça, é, chegar em casa com o dedão estourado, porque no carrinho de rolemã. Então, assim, fica meio que direcionado para muito para essa seriedade, né? Desse momento da história da sociedade. É, mas eu ainda acho não, claro, você falou, existem uns exageros fruto dessa imaturidade, né? De lidar com tanta coisa assim. Eu acho que eles têm acesso a coisa demais para a maturidade que eles têm para fazer escolhas, tal, né? É, A tecnologia tirou um tanto da inocência. Sim, sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente está passando por um período mesmo de mudanças, assim, em que nós, adultos, também estamos tendo que aprender a lidar com esses jovens muito mais informados do que a gente e tal, né? Quando a gente era criança, a gente não questionava, a gente nem tinha informação para questionar o que os adultos diziam, né? Os de agora, sim. Os de agora têm a ali a gente questionava, a informação. gente não tinha argumento. A galera que se pá tem um argumento, né, baseado em Foucault. Não, ou a gente acreditava, pura e simplesmente mesmo. Foi meu pai e minha mãe que disse, tá certo e pronto, né? É, Hoje não. Hoje você vê lá, você viu um vídeo, você viu no Felipe Neto, você, sei lá, você fica sabendo de coisas. sim. E daí o restante do discurso do adulto acaba também sendo falho, né? Porque daí a criança, o adolescente generaliza, né? Ah, falou merda aqui, então tudo que ele fala não tem nada a ver. Acho que isso é que complica um pouco e às vezes gera uns conflitos danados, né? E daí, pior ainda em relação aos mais velhos, né? E daí o que que acontece? De novo, os mais velhos são jogados ainda mais para o canto, são ainda mais ridicularizados, são ainda mais O desrespeitados, tiozão do Zap, são né? vistos, ou o vô bobo, enfim, né? Então, eu não sei, talvez eu e você, quando a gente for velho, a gente seja pessoas mais antenadas ou não, não sei, né? Você, por exemplo, tudo bem que você vai se aposentar daqui a pouco, né? Mas talvez você continue se Não, mas com interessando por certeza. questões de adolescente e tal, entendeu? Talvez você faça sucesso fazendo dancinhas no TikTok, por exemplo. Acho que não. Não sei. Mas, mudando de É. assunto no mesmo assunto, a pergunta que não quer falhar, Márcio. Sexualidade e velhice. Então, daí eu quero trazer a questão lá das notícias lá a respeito do Viagra, a respeito da prótese peniana, né? Assim, primeiro, Antes de na você verdade, introduzir, posso fazer um comentário? sem prótese, sim. Por que o nosso país, ele é uma fábrica de piada? Pronta! Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode isso acontecer desse jeito, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô cansada, sabe? Do absurdo, do sensacional, do insano. E como é que chama aquela outra palavra? Do absurdaço. Eu tô cansada. Gente, me dá um pouco de normalidade, me dá um pouco. Tipo, às vezes eu fico pensando, gente, vamos passar uma semana de Islândia sem ter nada para tirar o sarro? Sem ter nada para fazer É, memes, sem nenhum problema desse nível? Um pouquinho? Só um pouquinho? Mas vamos lá, vai. Deixa para lá. mas então, isso tem a ver até com, de novo, a questão dos privilégios, né? O quanto que a sexualidade e tal, tudo bem, eles alegaram que o Viagra era por uma questão lá Tratamento de pulmonar, hipertensão, tal, né? né? Tudo faz Alguma sentido. coisa assim e tal. Depois os médicos disseram que não seria naquela dosagem e tal. Então, vamos dizer que seja mesmo por uma questão sexual, né? De ereção e tal. Mas, de novo, tem a ver com o privilégio. A primeira coisa que eu
pensei, quando eu li aquelas notícias, era, isso tem no SUS? Até fui tirar dúvida com um médico colega, e ele disse que não tem no SUS, nem o Viagra e nem a prótese peniana, não tem no SUS. Ou seja, é um privilégio dos militares, no plano fodão que eles têm lá, entendeu? Porque, assim, realmente existem condições em que pode ser necessário o uso dos dois, tá? Você pega, por exemplo, uma pessoa diabética, ela tem dificuldade para coagulação e tal, e tal, tal, e pode acontecer de não ter ereção. Várias outras condições urológicas ali, uma retirada de tumor da próstata, tal, pode ocasionar, né, dificuldade de ereção. E às vezes é, inclusive, recomendado também a aplicação da prótese peniana, né? Só que assim, isso tem para o pobre? Não. Porque o pobre não tem que ter prazer. O pobre tem que trabalhar. Se ele consegue trabalhar com pinto mole, beleza, meu. Dane-se. Se ele consegue trabalhar sem ter uma vida sexual, dane-se. E Né? Então, quando o pobre, ele não tem condições, ele tem ali um problema de ereção, por problemas de saúde ou, sei lá, emocionais. E aí, qual que é a primeira coisa que essa pessoa pobre entra quando ele não consegue ter esse prazer? Alcoolismo, não é? também pode acontecer. E aí uma Pode coisa vai acontecer levando a outra, né? Não, sim, uma depressão muito forte e tal, né? é, Estamos falando aí do homem, por exemplo, né? E você pega também, e daí a questão da mulher é mais para trás ainda, né? É mais atrasado ainda, né? Então, para o homem, por exemplo, tudo bem que foi uma espécie de acaso, foi uma espécie de descoberta, mas investiram. Para a mulher, agora que estão pensando, já tiveram outras coisas assim, mas agora que se viu, então, tem estudos de uma substância, né, uma espécie de um gel, creme lubrificante à base de cannabis, que aumenta o prazer feminino, né? É claro que isso aqui, para chegar no Brasil, vai demorar milênios, né? Então, assim, de novo a questão do privilégio, né? Então, assim, o que eu quero trazer? A questão da sexualidade do idoso é segundo plano, né? Por quê? Porque ele já produziu, entendeu? Se ele ficar nervoso e não conseguir trabalhar direito, daí é preocupante, mas já está aposentado, não sei. Agora, para os militares é outra história, né? Vamos gastar 50 e tantos mil em uma prótese peniana, que era lá os valores, né? Em uma, é, porque são tá? 3,5 milhões, né? Em próteses penianas. Então, então, assim, eu sei que tem a questão da brincadeira e tal. Existem determinadas medicações que podem provocar a falta de libido, tal, dificuldade para ereção, tal. Aí eu acho que, por isso que eu acho assim, que teria que fazer parte do sistema único. É engraçado, não a situação que o Márcio está falando, tudo, mas é engraçado o primeiro impacto da notícia, né? Já começa tudo assim, porque é impactante. Aliás, é o objetivo da notícia impactar. E ela traz todo esse imaginário social, putz, né? Essa imagem tão máscula do exército e tal, e aí você vem com o Viagra e depois prótese. Então, assim, é o que talvez explica meu questionamento. Por que o Brasil, as coisas, as piadas já nascem? O Brasil é o país da piada pronta. República Federativa do Brasil da piada pronta. E daí, assim, a questão da sexualidade muda, né? Então, você pega de um país machista, patriarcal, tal, é complicado, né? Para o homem, para a mulher também. Por que para a mulher? Porque a mulher também muda. Ela, por exemplo, diminui a lubrificação. Como é que fica daí? Dentro de um casal,
de uma relação machista, patriarcal, em que o homem manda ali, a mulher já tem uma diminuição grande na libido, às vezes está mais ainda mais cansada, porque continua com os afazeres de casa, chega lá, digamos que seja à noite, a hora do sexo, está mais cansada, não se lubrifica, O o cara homem não está também nem não, aí. mas o homem também já está lá, né? Naquela meia bomba, e aí, gente, infelizmente, é onde a gente escuta que mulheres idosas apanham de seus maridos, porque ele está falhado, ela também já está cansada, está agradecendo, mas ele não lida com isso, ele bebe, bate nela, diz que a culpa é dela. E aí também há aquelas coisas que a gente fala do estupro marital, não é? Você não quer, você não está preparado, eu não sei te preparar para o sexo, mas vai, vamos, que você vai ter que fazer, que é a sua obrigação. É um desastre atrás do outro. Quando se fala desses tipos de problemas. Mas tem como você ter uma sexualidade interessante, prazerosa na velhice, Márcio? Tem, tem. Principalmente, eu acho que se você não ficar só naquela questão da penetração, primeiro, se a gente estiver falando de um casal hétero, né? E segundo, se você, com acompanhamento médico, aceitar às vezes, sabe? Seja o Viagra, seja o que for, seja lubrificante, sabe? É, acho que tudo, porque assim, de maneira geral, o sexo, principalmente nessa idade, é o objetivo de prazer, né? Para reproduzir é que não é, né? Lê. Fico pensando se seríamos capazes de dissociar a sexualidade da genitalidade, Nossa, eu ia falar disso preocupações do agora. prazer, do corpo envelhecido por outros canais, tá? Sim, Isso que eu ia então, falar né? agora. Eu ia falar disso agora. E É, não se fala, não se fala. Assim, é, porra, já, sei lá, quantas centenas de pessoas eu já atendi no serviço público. E assusta ao mesmo tempo que é um alívio quando a gente fala sobre, quando o psicólogo fala sobre sexualidade, seja para a mulher mais velha, seja para o homem mais velho, né? Ambos, de maneira geral, muito raro. Não consigo nem lembrar das vezes que a pessoa usou a palavra sexo, entendeu? Sempre aquela coisa assim, né? Então, aquilo, né? Então, é quando chega a hora, né? Então, olha, tô com essa idade, mas eu tô bem ainda, né? Ou a pessoa fala, geralmente a mulher fala, ah, eu não tenho mais interesse, assim, né? Então, assim, é um assunto que para o idoso dentro da nossa cultura é muito negado, mas a minha geração, a geração das que estão vindo, eu acho que vão falar com mais tranquilidade, sim. né? Eu ia falar exatamente sobre o que a Camila que falou sobre, Isso, sobre essa necessidade da gente ligar literalmente sexo à genitália, ao famoso, né, batistaca. Será que a isso. velhice permite literalmente, se ela for ensinada, se ela for discutida, conversada, será que ela permite a sexualidade na sua amplitude, nas outras camadas que a sexualidade entre duas pessoas tem, que é aquilo, né, que é também aquilo que Nietzsche, eu nem sei se foi Nietzsche que falou, quando não há mais sexo, o que que tem? O que que fica? Né? É a conversa. Não só a conversa, mas é o carinho, é o toque, é uma atitude, é isso, é aquilo, o companheirismo ali. Porque isso é claro que eu acho que a maioria das pessoas não vão entender, mas isso também é prazer.
entre duas pessoas. A forma como você é tratado, respeitado, não é? Esses dias eu entrei no elevador aqui de casa e tinha um senhorzinho, e aí eu esperei ele demorou um pouquinho mais, eu esperei ele para segurei a porta para ele entrar. E aí ele estava assim, com uma sacola de mercado, aí ele falou assim, ó, porque tem umas árvores com umas flores bonitas aqui na calçada do prédio que eu moro, ele falou assim, ó, tô levando para minha Rosa. A mulher dele, eu acho que chama Rosa. A minha Rosa, ela vai adorar essas flores aqui, porque eu peguei ali e vou levar para ela, ela merece. Ela merece todo o tempo. E eu fiquei olhando pensei no casal, mas eu olhei para ele e me senti humilhada. A vida não perde tempo para humilhar a gente. Mas assim, cara, que bonito, que legal, que vida deve ser essa, onde a pessoa foi ao mercado, passou e, putz, aquelas flores são lindas, a Rosa merece essas flores. Da mesma forma que para ele fazer isso, pode ser, é claro que eu estou falando aqui o ideal que eu construí, tá? Aqui desse casal, mas ela também não deve ser uma pessoa que não corresponda carinhosamente a essas coisas, a essa convivência, né? É uma troca. E quando eu era adolescente, lá na igreja que eu cresci, eu me lembro de um casal muito legal mesmo, que nessas conversas de jovens eles disseram, olha, o sexo ele não começa nas preliminares. O sexo bom Sim. começa bom dia, numa educação, na forma como você... Não é abrir a porta do carro, sabe? Mas é ajudar a levar as coisas, é ir batendo papo, conversando. É numa série de situações que é o que sobra quando o seu joelho estoura, quando você não tem mais força, não tem mais ânimo, e quando sexualmente a genitália já não está mais rolando. Não é? Então, assim, eu acho que é possível uma educação sexual, que é o meu sonho, né? Eu acho que é possível você falar para adolescentes sobre essas questões até porque a disfunção erétil não ser uma piada, não ser um xingamento, não ser uma forma de humilhar o seu colega. E sim ser uma parte da vida. Ou um momento que você está acontecendo ali que não é saudável. Você tira sarro de uma doença? Por que você tira sarro dessa condição? Então, assim, é importante. As pessoas acham que se as pessoas soubessem o que dá para se falar com educação sexual, a gente está falando de saúde pública, sim, de bem-estar, não é? De uma velhice mais tranquila. Eu estava comentando com o Márcio de uma reportagem de um médico falando que a desigualdade social ela é causa concreta e material de Alzheimer na velhice. Uma má alimentação, você não tem tempo para lazer, você não tem tempo para ler, você não tem tempo para raciocinar, você tem que trabalhar, correr, produzir, fica doente. Cara, tem gente que falou assim, pelo amor de Deus, eu podia muito pegar uma dengue para pegar 15 dias, né? Olha só que triste. Então, assim, quando a gente fala de velhice, a gente não está falando necessariamente do fim da vida, a gente está falando de uma etapa da vida esquecida pelo governo, pela sociedade. E até você mesmo evita de falar sobre isso. Só que você vai passar, você vai passar por isso aí. E aí? Como é que a gente se prepara? Não é aos 25, mas em algum momento você vai ter que parar para pensar nisso, né? Sim. E é mais rápido do que você imagina. Não é? Eu acho que a primeira coisa que eu saquei, que eu falei assim, nossa, não dá mais, eu preciso do domingo para descansar. Não é assim, quando você tem uma coisa muito impactante na sua vida, você tem que ter um dia para descansar, para você voltar para o trabalho. É o cansaço mesmo. O cansaço, ele é assim, eu não sei se você perde mais energia ou você tem realmente pouca energia, mas não rola mais. Porque também é uma questão hormonal, de produzir hormônio, que o seu corpo é uma máquina, né? É uma máquina que vai passando aí também
tendo que fazer as suas, como é que fala? Manutenção. E quando você não tem manutenção e só pau na máquina, né? Em algum momento ela Chega pifa. uma hora quebra. Por isso que quando uma pessoa faz aniversário, eu desejo muitos anos de vida e muita Vida em seus vida em anos. Ai, que legal, seus. Camila. Tá, vou ler. Você sabe que todos os poemas que eu gravo, eu decoro todos, né? Mas hoje eu vou ler aqui para baixo que está aqui, o poema. O texto, vai? Se chama Instantes. Se eu pudesse novamente viver a minha vida, na próxima trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito. Relaxaria mais, seria mais tolo do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas levaria a sério. Seria menos higiênico, correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais livre. Iria a mais lugares onde nunca fui. Tomaria mais sorvetes e menos lentilha. Teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e profundamente cada minuto de sua vida. Claro que tive momentos de alegria, mas se eu pudesse voltar a viver, trataria somente de ter bons momentos. Porque, se não sabem, disso é feita a vida, só de momento. Não percam o agora. Eu era um daqueles que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas. E, se voltasse a viver, viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no começo da primavera e continuaria assim até o fim do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças. Se tivesse outra vez uma vida pela frente. Mas, já vi, tenho 85 anos e estou morrendo. Esse texto é de Don Harold, foi um cartunista americano. Então, né? Tudo bem, é um texto bonitinho, é um texto que diz aí de uma certa tipo de velhice, né? Poder ter condições de fazer tudo isso aqui e tal, mas muito do que ele descreveu aqui são coisas que dá para fazer, às vezes até independente da É, minha vida, como brincar é, com as crianças, andar mais descalço é e o que tal. você decide, né? É o peso que você decide das coisas e de como elas te impactam, como elas pesam em você, não é? São momentos, né? É isso. Vamos tomando aí uns momentos bons aí até chegar o último momento, o derradeiro momento, o momento de fechar os olhinhos. Né? E por favor, Márcio, fechou o zoinho, vai para a luz. Vou para a luz? Não fica perambulando Vou por aí, não. nada, vou te assombrar, você vai ver. Ah, não, não é Vou possível. derrubar, vou, vou derrubar esse quadro seu aí, você vai ver. Nossa, mas você invoca com meus quadros aí. Tá certo. Quase ninguém Bom, ficou, mas agora muito obrigada para quem está não, mas aqui até agora, ouvindo o Márcio, ouvindo a mim falando, um pouco de confissão com reflexão e visão, enfim. Você sabe que pode ser que depois de amanhã a gente mude tudinho isso, né? sim, pode ser, E é vai isso que é o saber. bom da vida, né? O que é que vai acontecer amanhã? Amanhã eu vou trabalhar, mas e daí? Como é que vai ser esse trabalho amanhã? Hum? Beijo, Ana. Até Obrigado, amanhã. Até amanhã. Amanhã eu e a Ana vamos corrigir prova junto. Beijo para vocês beleza, todos. Beijo, Márcio. Tchau. tchau.